uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Os temas desta semana são o futuro do PSD, o final da geringonça e a liderança do CDS. Mas primeiro, os meus convidados. À minha direita tem Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, João Maltês, Presidente da Comissão de Jurisdição da FAUL. E à minha frente e ao centro, David Cristóvão, ex-Presidente da JST Almada. Boa noite a todos. David, vamos começar contigo. Luís Montenegro anunciou agora há poucos dias que vai concorrer contra Rui Rio. Já tem consigo o apoio de Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da Câmara de Cascais, e Miguel Morgado. Também esta semana o ex-presidente Cavaco Silva escreveu um artigo muito crítico em relação à liderança do Rui Rio, fazendo uma apologia de Maria Luísa Albuquerque. A pergunta que eu te faço é: com que olhos é que tu vês estas movimentações internas do PSD? Que futuro é que achas que eles têm? E como é que o Rio vai reagir perante estes desafios? Muito bem, muito obrigado, Luís. Eu acho que o circo mediático anda muito preocupado com o futuro do país, mas devia estar preocupado, aliás, com o futuro do PSD, mas devia estar preocupado com o futuro do país. Porque a vitória que se comenta e que se defende para o Partido Socialista não foi assim tão grande, e a campanha que o PSD fez e a marca que o PSD deixou no país foi muito notória e muito significativa. De resto, eu esta semana notava notícias que faziam um resumo daquilo que foram as governações na Europa com as várias troicas que se seguiram, e a verdade é que, tirando o partido que hoje governa em Chipre, nenhum dos partidos que governaram com a troika está hoje melhor do que o PSD. O PSD sofreu muito em resultado daquilo que foi a governação que teve de fazer por força da bancarrota a que o Partido Socialista conduziu o país, e sofreu também muito pela conjuntura nacional favorável e pela conjuntura internacional que acabou também por puxar essa conjuntura nacional em termos económicos. A governação do Partido Socialista foi uma governação, acima de tudo, populista, que não fez nenhuma reforma para o país, e pasme-se, o Partido Socialista sobe nestas eleições quase tanto como o PAN. Portanto, a marca que a geringonça deixou no país não é uma marca positiva. Esta é uma primeira frente. Depois, é natural que seria muito difícil para Rui Rio conseguir um resultado melhor do que este, por muito que a sua visão para o país seja uma visão credível e estruturada, tendo em conta as várias movimentações que desde o início tiveram lugar no PSD. O PSD teve uma luta para a liderança que dividiu claramente o partido em dois, mas que é reflexo também daquilo que eu já digo há muito tempo, e que é uma vertente ou um grupo de pessoas e um grupo de interesses que hoje se instala no PSD há muito tempo, desde o tempo do início do pacismo, e que no fundo quer transformar o PSD naquilo que o PS é hoje, porque o PS já não é um partido político. Não se pode dizer que o PS seja um partido político, porque não tem ideias. O PS é única e exclusivamente um projeto de poder, e pior, um projeto de poder pelo poder. E há algumas pessoas que querem transformar o PSD num Partido Socialista 2.0, essas sim querem transformar o PSD num Partido Socialista 2.0, que querem transformar o PSD num projeto de poder pelo poder.
É nessa visão que eu enquadro todas estas movimentações. Luís Montenegro, por exemplo, não o conheço bem, não conheço a sua experiência, não conheço a sua visão para o PSD, nem para o país, também julgo que não há muito para conhecer, e portanto não conheço aquilo que poderia vir a acrescentar nem ao PSD nem ao país, e portanto enquadro essa putativa candidatura numa herança ou no seguimento daquilo que foi a candidatura de Pedro Santana Lopes. E pasme-se, Pedro Santana Lopes nem 1% do eleitorado vale, e é Pedro Santana Lopes que foi primeiro-ministro. Portanto, toda esta herança que depois se reflete em eleições também para as distritais e para algumas concelhias, vai ser muito difícil de vencer. Eu lembro-me que no último congresso do PSD, quase há 2 anos, eu disse que tínhamos de acabar com isto. E que quem tinha esta visão do PSD tinha uma solução clara, que era a porta da rua, e a porta da rua era a serventia da casa. Porque quem está no PSD unicamente a olhar para o seu futuro individual e sem pensar no partido ou no país, então está ali a mais e pode-se ir embora. Não se pode ir embora, deve ir-se embora. Tem várias soluções, tem a aliança para onde foram muitos, por exemplo, mas está ali a mais. Nós andamos sucessivamente no PSD a queimar lideranças, a queimar projetos para o país, porque algumas pessoas, única e exclusivamente, querem transformar o PSD num PS 2.0 e num projeto de poder. Essas pessoas só têm uma solução, que é a porta da rua. Isto um dia vai ter de acabar. O PSD gosta muito de falar de Sá Carneiro, e estas pessoas gostam muito de falar de Sá Carneiro, dizer que colocam o país acima de tudo, depois o partido e só depois elas próprias, mas não é isso que fazem. E isto um dia vai ter de acabar. Isto um dia vai ter de acabar, e vai ter de acabar não só no PSD como no país. Porque é isso que se faz no PS, lamentavelmente, e o PS hoje governa e vai continuar a governar. Quer dizer, não sei com tudo isto que se está a passar, não sei. Mas esta descredibilização da política só prejudica o regime, o que é visto, de resto, pelos resultados que os pequenos partidos acabaram por ter. Eu não compreendo como é que o PAN, por exemplo, tem 4 deputados. Nós vimos aquela questão da deputada por Setúbal do PAN, que nem o próprio programa do partido conhecia, e foi eleita. Eu não sei o que é que aquela senhora vai fazer para o Parlamento. Antes de passarmos para mas isto temas... é um reflexo do estado em que está o PSD e o PS. Diz-me só uma coisa, que outras figuras, mesmo só para acabar a intervenção, que outras figuras é que se espera que venham a aparecer agora nos próximos dias a dar o seu apoio a Luís Montenegro? Eu não gostava sinceramente de fazer essas previsões, porque também se diz que o Miguel Pinto Luz também vai ser candidato e avança, porque depois há aquela coisa, tem de avançar agora para marcar passo para não sei quando. Eu acho isso tudo uma palhaçada, muito sinceramente. Avançam agora porque querem ser candidatos, depois se estão com um, assumam agora. Não estejam à espera de avançar agora para depois daqui a 2 anos, se um perder ou o outro ganhar, terem a sua oportunidade. Eu acho que isso, e foi também aquilo que aconteceu no passado, diz-se muito que essa era a intenção de Passos Coelho quando se candidatou contra Manuel Ferreira Leite. Se é esse o objetivo e se é para isso que andam, para marcar posição para daqui a 2 anos, muito sinceramente vão-se embora. Obrigado, David. João, vamos passar para ti. Luís Montenegro diz que que o PSD deixe de ser subalterno face ao PS. Temos a ver do lado da direita aqui uma certa descoordenação, várias corridas para a liderança dos vários partidos à direita. Com que olhos é que tu vês isto? Achas que foi o resultado do PS que está a deixar a direita aqui em xeque? Como é que tu vês uma futura oposição ao PS liderada por Luís Montenegro? Bem, eu começo por dizer que, apesar de não parecer no discurso de quem me antecedeu, há bastantes parecenças nesse discurso com o de Montenegro. Essa clara oposição mostrou-se também aqui, do PSD não acreditar que é possível fazer oposição ao PS, mas ainda assim ter a responsabilidade de ser a única alternativa à governação do Partido Socialista. E sendo a única alternativa ao Partido Socialista, ou pelo menos a grande alternativa ao Partido Socialista, é importante, no meu entender, que o PSD esteja aberto e apto para fazer as reformas estruturais que o país precisa. E precisamos de algumas, e o PS propôs muitas, fê-las também na anterior legislatura, fê-las também com o PSD,
E tem mais ainda para fazer. Temos que aprofundar ainda a descentralização, perceber em que termos é que a queremos fazer, perceber se queremos fazer com as áreas metropolitanas, aprofundando também as áreas metropolitanas, que poder é que queremos dar às áreas metropolitanas, e para isso precisamos, e para muito mais, precisamos do PSD. Precisamos de um PSD que não deixe de ser oposição, que continue a ser uma alternativa moderada a favor da democracia, que defenda essa mesma democracia, mas que ao mesmo tempo seja capaz de fazer esses acordos. E a mim o que me parece muito... E tu achas isso mais plausível com o Montenegro ou com o Rui Rio já agora? A mim parece mais plausível com o Rui Rio, até porque ele já o demonstrou publicamente. Mas a mim o que me... Mas ainda não percebemos se o PS está disponível para isso, por exemplo. Mas a mim o que me choca mais, e eu já respondo à tua pergunta, a mim o que me choca mais é que o PSD não aprenda com os erros que cometeu no passado. E não aprenda, por exemplo, que aquilo que o PSD fez na altura da Troika fez aquilo que quis fazer. O PSD não é capaz de assumir as suas posições e a sua inclinação cada vez maior para o neoliberalismo e para uma desregulação total do Estado. E também para um aprofundamento das liberdades económicas, sobretudo das empresas e daqueles que mais recebem. Também me parece injusto depois dizer que o PS é um projeto político de poder. O PS não é um projeto político de poder. Pelo contrário, aqui mostramos facilmente que o PSD não assume aquilo que faz, não assume aquilo que quer para o país, empurra para a Troika aquilo que aprofundou ainda mais do que a Troika exigiu, e para além disso não olha sobretudo com a responsabilidade democrática de dizer não. O PS tem as suas propostas, nós é que temos uma alternativa. E Rui Rio também cometeu esse erro durante as legislativas. Não foi capaz de assumir o que queria fazer com o Serviço Nacional de Saúde. Não foi capaz de dizer que quer continuar aquilo que o Pedro Passos Coelho queria fazer no sentido da privatização do Serviço Nacional de Saúde. E é evidente que Montenegro agora quer pegar num PSD e quer assumir esse PSD neoliberal e cada vez menos social-democrata. Obrigado, João. Camacho, vamos passar contigo. Deixa-me só fazer uma pergunta. Eu gostava de saber qual é que foi o governo que negociou o memorando de entendimento com a Troika. Eu não percebi qual é que tinha sido o governo que tinha negociado o memorando de entendimento com a Troika, nem o governo que tinha levado ou que tinha trazido a Troika para Portugal, que levou a dívida pública para valores nunca vistos e que no fundo nos deixou de joelhos a pedir dinheiro à Europa. João, 10 segundos para responder a esta provocação. Eu não escondo aquilo que foi o passado do PS e não escondo também uma situação e um contexto internacional que não foi nada benéfico para Portugal. Mas é evidente, e até foi expressamente dito pelo Pedro Passos Coelho, que o PSD foi além da Troika, e isso é uma opção política. O PSD não se cingiu a cumprir aquilo que foi acordado com a Troika, o PSD foi para além da Troika porque é isso que defendia. O PS está além do Passos Coelho com a maior carga fiscal de sempre. Devemos deixar o Camacho falar. Francisco Camacho, vamos passar para ti. Luís Montenegro diz que está aberto a uma possível coligação mais à direita com o CDS, Iniciativa Liberal e Aliança, apesar da Aliança não ter eleito, e fez-se rodear aqui de pessoas como o Miguel Morgado, que já previa o seu movimento, agora não sei se 4.7 ou 5.7, já tentou alguma aproximação com alguns movimentos ou algumas pessoas mais à direita do PSD. Com que olhos é que tu vês não só esta tentativa de disputar a liderança do Montenegro e um possível futuro do PSD mais virado à direita com o Montenegro em oposição a mais virado à esquerda com o Rui Rio? Muito bem. Boa noite a todos. Cumprimento aqui também o João, que se está a estrear neste programa, e dizer que os meus votos são de que, apesar da diminuição parlamentar do CDS no seu grupo parlamentar e na Assembleia da República, que isso não se reflita aqui na divisão dos tempos e que haja aqui um tempo tripartido de forma muito justa. Agora, face ao tema da liderança do PSD, esta circunstância do PSD está longe de ser nova, não é? O PSD é um partido que tem, podemos dizer isto, tem muitos abutres políticos e há muita gente no PSD com hábitos necrófagos, não é? Basicamente, eu entendo como abutre político aquele tipo de político que, tal como uma ave de rapina, anda à espera de que
de que alguém faleça e que a carne fique putrefacta para atacar. Mas o que eu acho aqui estranho, até na estratégia de Montenegro, querendo fazer aqui uma análise com alguma distância perante o PSD, porque não é o meu partido, é que Rui Rio, apesar de tudo e do artigo de Cavaco Silva, fala de um resultado lamentável, Rui Rio não me parece um animal morto. E nesse espírito de sobrevivência, eu creio que é verdade, há um congresso, creio que será em fevereiro, no início do ano, ainda não está agendado, mas por força dos estatutos do PSD ocorrerá essa reunião magna para apresentação de moções e mantendo-se o estilo das diretas, é normal que haja aqui uma discussão de lideranças. Agora, Luís Montenegro não me parece que esteja a ser muito cauteloso, quer dizer, vê que já é a segunda vez que o faz no espaço de 1 ano e meio, 2 anos, vê uma acendalha e vai logo a correr para acender o fósforo para a liderança do PSD. Mais, desculpa, eu vou ter que interromper porque eu acabei de me aperceber que tem estado a dizer as coisas mal. Miguel Pinto Luz e Miguel Morgado não vão avançar com o Montenegro, são outros possíveis nomes para avançar para a liderança. Eu tenho estado a pô-los no mesmo saco e é um erro que eu queria clarificar. Mas o saco é o mesmo. O saco é o mesmo. Mas aí é que é diferente. Eu acho que no caso do PSD isto evidencia que tanto é assim, qualquer partido de político tem um projeto de poder porque olha para o poder à partida como um instrumento para pôr em prática as suas convicções e ideias. O caso do PSD é sempre alarmante quando não está no poder, porque há aqui quase sempre uma guerra fratricida em torno da sua liderança. Agora, face ao período temporal que vivemos, de alguma inconstância, e o Rui Rio andou nos últimos 2 anos a fazer uma grande remodelação do partido, não sei, limpou algumas moscas, não sei se não deixou lá outras e renovou as moscas, mas o seu mandato eu acho que tem condições para ser renovado, até porque há um desafio autárquico. Nesse desafio autárquico eu tenho a convicção de que Rui Rio vai ser muito pragmático e vai procurar ter um bom score eleitoral, e nesse sentido das alianças parece-me que o Rio não terá nenhum preconceito face a uma política de coligação com o CDS, como já existe em muitos municípios do país. Portanto, seja Rui Rio, Luís Montenegro, não vejo isso com especial preocupação. Rui Rio, apesar de ter tido assim umas declarações mais infelizes, como dizendo que se não existisse PSD talvez estivesse no PS, que apoiou Mário Soares em vez de Freitas do Amaral nas presidenciais. Enfim, isso é tudo história e pequenas histórias para contar, mas até na campanha eleitoral disse que seria o CDS poderia ser um natural parceiro de coligação. Portanto, não considero que seja Montenegro ou Rui Rio que a política de entendimento não possa existir com o CDS-PP. Há uma alternativa, sendo que Rui Rio também poderá, vamos ver aqui nesta conjuntura parlamentar, procurar alguns acordos com o Partido Socialista. Eu não descarto isso. O clima na campanha eleitoral extremou-se um pouco no fim, mas já sabemos que de um dia para outro as coisas poder-se-ão alterar. Portanto, não considero que haja aqui uma grande... Vai haver uma discussão natural, há projetos políticos, Montenegro tem a sua ala, já desafiou o Rio noutras circunstâncias. O artigo de Cavaco Silva é um exercício de crítica, enfim, de alguém que não concorda com o rumo do partido, mas isso deve ser resolvido entre eles. Também confesso uma coisa, é que apesar por exemplo, do plano macroeconómico que o PSD apresentou, em muitas matérias eu considero que fica por esclarecer qual é que é o projeto político que o PSD tem para o país. Rui Rio em algumas áreas lançou o chamariz e o mote de grandes reformas da administração pública, da justiça, e depois foi muito pouco concretizado no período da campanha eleitoral. E em matéria de justiça eu até tenho as maiores dúvidas sobre as pessoas que acompanham o PSD na área da justiça. Obrigado, Francisco Camacho. João, vamos passar para ti com o tema do PS, do final da geringonça. O deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, já veio clamar o final da geringonça, enquanto Duarte Cordeiro diz que a geringonça não morreu. Consegues-nos dar aqui um ligeiro apanhado? O que é que se está a passar? O que é que falhou nas negociações entre o PS e o Bloco de Esquerda? E se, na tua opinião, achas que isto é ou não o fim da geringonça?
Não, a mim não me parece que falhou alguma coisa nas negociações para a geringonça, e o Bloco de Esquerda está arrogantemente também a esquecer-se que da geringonça não fazia só parte do PS e o Bloco de Esquerda, mas que o PCP era também uma parte importante dessa mesma geringonça. E o PCP mostrou logo a sua indisponibilidade para fazer o mesmo acordo que tinha feito nos últimos 4 anos, e o PS, percebendo aquilo que tinha sido o resultado eleitoral e até aquilo que se percebe facilmente, a percepção pública de que a maior parte dos portugueses está satisfeito com a geringonça, não pode querer fazer uma geringonça dando-lhe o mesmo nome e afastar o Partido Comunista Português. Isso não é uma geringonça. O que a mim me parece é que o Bloco de Esquerda adotou claramente uma postura de tentar tirar daqui um aproveitamento político desta situação. Tentou mostrar que aos portugueses, erradamente, que o Partido Socialista tinha posto um ponto final na geringonça, precisamente porque percebeu que havia esse apoio à geringonça, mas a verdade é que o Bloco de Esquerda, ao mesmo tempo que adota essa estratégia política, não percebe os resultados eleitorais. Porque a verdade é que entre Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, só o Partido Socialista ganhou votos. O Bloco de Esquerda perde votos nesta legislatura, mantém o mesmo número de deputados, mas perde cerca de 50 mil votos. Ora, o Bloco de Esquerda não pode ter aqui uma posição reforçada quando o único que saiu reforçado foi o Partido Socialista. Agora, claro que há bases para entendimento, e é isso certamente que António Costa quererá e que os militantes do Partido Socialista esperam de António Costa e também os portugueses. E achas que o Bloco de Esquerda estará disposto a se entrar aqui num clima de tensão entre PS e BE, achas que o BE tem interesse em manter esses acordos pontuais? Ou passar ao ataque? Quer dizer, eu acho que ao contrário do que muitas pessoas dizem, eu acho que é um sinal de maturidade política e democrática termos partidos que sabem marcar as suas diferenças, mas que sabem mostrar também as suas concordâncias nos pontos que mais importam para o país. E este sinal de maturidade é dado ainda mais se esta legislatura conseguir ter a estabilidade que tivemos na legislatura anterior, com acordos pontuais, mas acordos que sejam minimamente estáveis ao longo dessa legislatura, nós aí conseguiremos concluir que temos uma maturidade democrática acrescida e que foram bons estes anos que passaram agora, este mandato que passou agora foi bom para essa maturidade democrática e que agora certamente se aprofundará ainda mais, para além de que há mais partidos também a surgir. Temos o LIVRE, que também é uma parte importante, também é um partido que estará certamente dentro desta esquerda da geringonça, e portanto não fazia sentido nenhum dizer agora que podemos fazer um acordo só com um partido, fazemos só com um partido. Isso não fazia sentido. Muito obrigado, João. Que mais? Vamos passar para ti. Primeira questão, a geringonça morreu ou não, ou vai só se reformular de outra maneira? Segunda questão, como é que a direita pode capitalizar uma possível perca de entendimento entre os partidos de esquerda? Bom, eu não tenho grandes dúvidas de que a geringonça terminou, porque a geringonça surge de uma circunstância única na nossa história eleitoral e que não se repetiu. E a circunstância era esta: de que, por um lado, havia uma maioria de esquerda parlamentar e, simultaneamente, por outro, o partido mais votado da esquerda, neste caso o PS, não era o partido mais votado a nível nacional. E isto proporcionou um quadro parlamentar muito distinto até aqui. E, para além disso, uma motivação de alteração da agenda governativa, sobretudo com o propósito de se atingir o poder pelo poder, revertendo a grande parte das decisões que foram tomadas na coligação entre o CDS e o PSD, liderada por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Agora, nós olhamos para os resultados eleitorais, já foram aqui mencionados, já podemos refletir sobre eles na semana anterior, e a circunstância é: o Partido Socialista é o partido que tem o maior grupo parlamentar, o partido com mais deputados. Existe uma maioria de esquerda, mas a circunstância é bastante diferente, porque o PS vem de um quadro em que, com vários acordos, portanto havia vários acordos bipartidos entre dois partidos,
Agora o LIVRE, por exemplo, já vem falar que só aceita um acordo multilateral. Não se percebe também muito bem quais são as reivindicações deste tipo de partido. Mas eu não avizinho. Isto é uma circunstância histórica que não se repete. Portanto, a geringonça acabou. Já era previsível que terminasse. E além do mais, mesmo que não fosse esta circunstância histórica, o PCP já se demarcou de um entendimento com o PS, porque também foi histórico este entendimento entre Partido Socialista e Partido Comunista, pelo menos na Assembleia da República. O PCP pagou uma fatura muito pesada por este entendimento e, apesar do PCP ter reduzido o seu grupo parlamentar, este não entendimento com o PS vai gerar muita instabilidade, uma instabilidade que até aqui não existia, porque sabemos que infelizmente os sindicatos em Portugal estão dominados pelos partidos e em particular a CGTP, essa central sindical, que até roça em algumas matérias a ilegalidade, do ponto de vista da independência face aos partidos políticos, é dominada pelo PCP. E nós no day after das eleições tivemos logo um anúncio da CGTP de que estariam nas ruas e de que existiria reivindicação. Houve um grande conforto do PS até aqui que não se vai repetir. Ora, esta instabilidade social que pode ser gerada por via dos instrumentos dos sindicatos, que, enfim, eu volto a dizer que me preocupa muito, mas isto não é de agora. É uma visão estrutural que nós temos dos sindicatos que estão totalmente apoderados pelos partidos, e depois quando surgem aqui novos sindicatos, mas isso é uma discussão que podemos ter mais tarde, mas quando surgem novos sindicatos a luta já não é tão justa, o combate e a reivindicação, como não está sob a alçada do PS ou do PCP, já tem outro teor de legitimidade. Mas acho que a direita poderá explorar naturalmente isto, porque vamos ter maiores dificuldades nos serviços públicos, porque olhemos para o quadro do país. Nós já temos dificuldades nos serviços públicos quando há pouca greve. Imagine-se, no caso dos transportes, quando as greves voltarem em massas. Nós hoje ainda tivemos uma notícia que informava que esta estratégia dos passes, aumentar a procura brutalmente, não compensando com a oferta, está vista. Há filas de espera de mais de 30 minutos, pessoas que não têm o serviço público disponível, gera-lhe uma total imprevisibilidade no cotidiano casa-trabalho. Esta instabilidade vai expor as fragilidades do PS, vai expor também um tipo de governação, como é o caso da coqueluche do PS neste momento. Mário Centeno, a da altura, pode bem dizer: eu não estou para isto, e sai, e isso pode prejudicar muito o que é um quadro de aparente estabilidade do PS. A direita, e em particular o CDS, eu creio que devem estar bastante atentos, fazerem uma oposição firme e alternativa face ao que é o quadro do país, sabendo que fazer oposição não é ser sempre do contra. E essa é uma mensagem que eu acho também é responsável e dá alerta para o quadro do CDS, de que há momentos em que o que nós temos de fazer é respeitar o que é o interesse maior do nosso Estado, com a visão de direita que nós acreditamos para a gestão pública. Portanto, o CDS deve estar alerta, porque a instabilidade virá. O Bloco de Esquerda ainda não tem aqui propriamente, não vai haver um acordo escrito, não acredito que surja, mas também poderá, da altura, ter algumas inquietações, sendo que eu não terei certezas nenhumas absolutas se esta legislatura será concluída ou não, mas estou plenamente convencido que será muito mais complicado para o PS governar perante este tabuleiro. Obrigado, Camacho. David, vamos começar para ti. Primeiro, saber qual é que é o teu diagnóstico sobre isto, a geringonça está morta ou não está morta, e segundo, questionar que António Costa procurará novos parceiros com qual ter certos entendimentos, e se achas que o PSD será um parceiro natural para sustentar o Costa nos próximos 4 anos. Obrigado, Luís. Eu sinceramente não sei. Não sei, porque o PS diz que a geringonça não acabou. Está Eduardo Cordeiro, que eu também não sei quem é, mas diz que a geringonça não acabou. O Bloco de Esquerda diz que acabou. O PCP diz que nunca existiu. E portanto eu sinceramente não percebo. Acho que era melhor perguntar a esses senhores. Aquilo que eu acho é que eles provavelmente não têm consciência, mas aquilo com que andam a brincar é uma coisa muito séria, que é o futuro do país. Eles não têm noção disso. E não têm noção disso porque, como eu disse há bocado, quando nós falamos e quando ouvimos falar estes senhores sobre estes acordos, ou sobre estes acordos, como quiserem, aquilo que nós ouvimos falar é acordos
é governar, estabilidade, pronto, tudo muito bonito. Mas não há uma ideia para o país. Não há um projeto político para o país. Há única e exclusivamente uma lógica de manutenção do poder pelo poder. O PCP depois, por exemplo, já não lhe dá jeito porque as eleições correm mal, afinal já se vão embora, então andaram a apoiar esta governação durante estes anos todos e afinal não concordavam assim tanto porque deixou de lhes dar jeito. E portanto, aquilo que nós estamos a falar e aquilo com que estes senhores andam a brincar, isto é uma vergonha e é preciso que seja dito, é com o futuro dos portugueses e é com o futuro do país. Eles simplesmente não querem saber. Não querem saber, porque a única coisa que interessa a esses senhores é a manutenção do poder pelo poder. O principal resultado destas eleições, para mim, do meu ponto de vista, é uma derrota estrondosa, uma derrota pessoal estrondosa do Dr. António Costa, do Primeiro-Ministro António Costa, uma derrota política estrondosa, andou a lutar pela maioria absoluta durante 4 anos, andou a dar tudo a todos de uma forma totalmente irresponsável, isso já se está a pagar, e depois tirava pelo outro lado, e não conseguiu sequer ultrapassar os resultados que o PSD e o CDS tiveram juntos há 4 anos, depois de uma governação muito difícil a que foram obrigados pela bancarrota socialista. E portanto a derrota do Partido Socialista e a derrota do Dr. António Costa é uma derrota estrondosa. Aquilo que nós vamos ter agora é um governo fraco e é um governo sem capacidade para governar. Mas alguém acredita que vão ser os radicais dos animais ou os ambientalistas extremistas que vão reformar o país? É que nos últimos anos o Partido Socialista não foi capaz de reformar o país. E agora muito menos. Então agora vai andar aqui com uma manta de retalhos, como já andou, com os ambientalistas, mais com o LIVRE, que eu também não sei o que é que defendem. É com isto que nós queremos governar? É com isto que nós queremos o país? Eu choco-me profundamente, por exemplo, quando eu ouço dizer que houve uma grande vitória da geringonça e que os portugueses estão muito satisfeitos com a geringonça, quando o PS teve mais 124 mil votos que há 4 anos, o PAN teve mais 90 mil votos, o PCP perdeu 115 mil votos e o Bloco de Esquerda perdeu 57 mil votos. Portanto, o saldo líquido da geringonça é negativo. Como é que se diz que os portugueses estão satisfeitos com a geringonça e que estão satisfeitos com esta governação, quando estes países juntos que fazem a geringonça tiveram passados 4 anos menos votos do que tiveram nas últimas eleições? Portanto, o resultado e o saldo desta governação é claramente negativo. Os portugueses sentem isso todos os dias. Sentem isso com urgências pediátricas fechadas, por exemplo, e ninguém fala nisto. Como é que ninguém fala nisto? Isto é uma vergonha, são vidas que estão em jogo, são vidas de crianças. E ninguém fala nisto. Temos um país muito satisfeito com a geringonça. Mas temos também programas de televisão da estação pública que são interrompidos antes das eleições e que voltam depois das eleições e, curiosamente, a reportagem que tinha ficado pendurada era sobre novas ilegalidades no governo socialista. No governo dos primos e das famílias. Nas estações privadas isso também aconteceu, infelizmente. No governo que abandalhou totalmente o nosso Estado de Direito Democrático. Colocou em causa, como o PS tem feito sempre, desde as últimas décadas, sempre tudo aquilo que são os direitos, as liberdades e as garantias das pessoas. Porque isto coloca em causa todos nós. Quando há uma criança que precisa de ir a uma urgência no Hospital Garcia da Horta, por exemplo, e essa urgência está fechada, isto não coloca em causa, como português, não coloca só em causa essa vida, coloca a vida de todos nós. Quando há médicos a dar consultas à chuva no Algarve, como houve em 2016, isso não coloca em causa só essas pessoas, coloca-nos a todos. Quando há obras que se dizem que começaram nas urgências ou na aula oncológica, na aula pediátrica do Hospital de São João e que se vão lá inaugurar antes das eleições e depois afinal hoje as obras estão paradas, isso não coloca só os habitantes daquela cidade nem quem tem de recorrer àquele hospital. Coloca-nos em causa a todos, coloca em causa o regime democrático e coloca em causa a República. É o falhanço total do Estado que temos hoje. E depois isso reflete nos animais, reflete-se nos livros, nas papoilas, revela-se em tudo isso. Mas isto tem de acabar. Isto tem de acabar. Obrigado, David. João, eu vou-te deixar responder a estas provocações. Estamos aqui com um bocadinho de tempo, portanto vou-te deixar responder. Vou também eu próprio, se possível, deixar aqui uma, que é internacionalmente a existência da geringonça fez o António Costa cair num período de graça internacional. Foi uma coisa muito bem vista. Achas que agora o final formal da geringonça de certa forma vai retirar uma aura de capacidade que António Costa tinha à sua volta?
Não sei se me fiz perceber, Sim, mas... Sim. Eu acho que o que fez com que António Costa caísse nessa aura a nível europeu e mesmo internacional foi, em primeiro lugar, a capacidade dos portugueses de estarem em cargos de liderança, como António Guterres e António Vitorino. E depois, obviamente, o trabalho que foi feito no governo e não pela geringonça em si. Obviamente que a geringonça também mostra uma capacidade de negociação política, mas mostrou sobretudo, esta legislatura mostrou sobretudo que era possível fazer diferente daquilo que a Europa nos exigia, que ao mesmo tempo que a Alemanha exigia através das instituições europeias que Portugal, Grécia, Espanha, Itália adotassem o máximo de austeridade possível, o máximo de liberalização possível, a Alemanha ao mesmo, e enquanto em Portugal tínhamos o Partido Social Democrata e o CDS claramente coniventes com estas obrigações ou com estas exigências por parte da Europa o PS e não em respeita o concreto da tratado Alemanha, orçamental, então se calhar. E Mário Centeno nas suas funções internacionais europeias. A questão não é essa. A questão é que tem duas conseguimos. caras. A questão está precisamente aí, mas não desse ponto de vista. É mais da perspectiva de que conseguimos cumprir o Tratado da União Europeia, conseguimos cumprir o Tratado Orçamental. Mal seria perante uma política monetária europeia. Deixa-me desta só falar, hora. Francisco, se faz favor. E conseguimos cumprir esse Tratado Orçamental invertendo algumas das políticas de austeridade que foram feitas. E optando por outras. Isso não é visível. optando por outras políticas de austeridade. Optámos sim a carga fiscal histórica que existe. E enganando as pessoas, todos nós recordamos, por exemplo, que de 2018 para 2019 aumentaram as pensões. E aumentaram, tem aqui exemplos, por exemplo, de 822 passava para 835. Mas depois, em termos líquidos, as pessoas ficavam a receber menos 9 euros. Portanto, O que o Partido Socialista conseguiu foi cumprir o Tratado Orçamental e fazer escolhas. É certo que fizemos escolhas, não venho aqui enganar ninguém. Fizemos escolhas mas fizemos escolhas baseadas nos nossos ideais. Fizemos escolhas tendo em conta a proteção daqueles que são mais desfavorecidos. Diminuição do investimento público. De impostos no IRS para os escalões mais baixos. É certo que depois aumentámos outras taxas, por exemplo, a taxa sobre o imposto sobre os produtos petrolíferos. Aumentámos aí, mas com um sentido de ideário político, com o sentido de que estamos a diminuir aqui os impostos dos escalões mais baixos do IRS, mas estamos a cobrar mais por um imposto que visa precisamente diminuir o consumo de bens petrolíferos, e prejudicar todos ao mesmo tempo. Isso é uma falácia que é total. prejudicial, é verdade, que é prejudicial para o ambiente. Tudo bem, mas quer dizer, é uma o falácia... CDS só se apercebeu e o PSD perceberam-se agora que temos que nos preocupar com o ambiente. O problema é a palavra do o problema é a palavra do primeiro-ministro. Mas é uma falácia tributação com uma neutralidade. E deixa-me só responder aqui a uma questão que é importante responder. Quer dizer, aqui vimos claramente que até na forma de pensar na política o PS é o único partido progressista, pelo menos entre PSD e CDS. Pseudo-progressista. Porque claramente, e aqui vimos nesta mesa, o PSD ficou preso no tempo. Aquele amadurecimento político e democrático que eu estava a falar, o PSD ainda não o percebeu. Tu tens uma visão claramente clubista do ou estás a favor ou estás contra. O Francisco há bocado disse, e muito bem, que nós devemos concordar naquilo que concordamos. E é isso que é o amadurecimento democrático que esta legislatura demonstrou, que é possível não fazermos um acordo escrito em que assina por baixo e cegamente, mas e que é possível fazer acordos, mas acordos em que também não deixemos de mostrar quais são as nossas diferenças. E é evidente que o PCP mostrou essas diferenças relativamente ao Partido Socialista, nisso não posso concordar contigo, porque a opção do PCP de assinar o acordo que depois veio dar a geringonça foi claramente obstruir o PSD de governar. Obrigado, João. Vamos passar ao... Tens toda a razão. 30 segundos. Tens toda a razão. E eu subscreveria tudo. Só que de facto é muito difícil gostar desta governação. A questão do ambiente ou dos impostos sobre os combustíveis concordaria totalmente. Mas a verdade é que diminuir o IRS e depois aumentar os impostos sobre os combustíveis, esquecendo que quem paga mais impostos ou quem tem necessidade de recorrer de facto a esses combustíveis são, por exemplo, aquelas pessoas que vivem no interior e que têm mais dificuldades, onde não há transportes públicos e onde as distâncias são muito maiores. É ignorar a realidade do país. Muito bem, é muito bom para o ambiente.
mas resolvam esses problemas primeiro. É ignorar as necessidades reais da população e é esquecer totalmente o interior do país. Obrigado. Infelizmente não temos tempo para continuar. A aposta no interior do país faz-se através da aposta nos serviços públicos e através de uma aposta na ferrovia. Com as urgências com as obras assim se investe no interior, sim. Não é adiando o investimento e dando benesses fiscais em impostos. Não vão ser convidados mais vezes. Francisco Camacho, vamos passar para ti, para o último tema. Entretanto, eu já perdi aqui o meu fio à meada. Assunção Cristas não se vai recandidatar a uma nova liderança do CDS. Tivemos várias figuras, algumas a avançarem, outras a recuarem, nomeadamente Adolfo Mesquita Nunes a anunciar que não vai disputar a liderança, o Telmo Correia também não. Na presente conjuntura, o único nome que está em cima da mesa é o João Almeida. O João Almeida, o Lobo Dávila e o Abel Matos Santos. Com que olhos é que tu vês estas movimentações internas no CDS? Achas que o partido vai passar por uma situação fratricida ou vai sair daqui um acordo, uma nova liderança consensual? Bem, o CDS lançou um período de reflexão natural em qualquer partido, em que não há aqui um desafio da liderança, porque a Assunção Cristas e bem não apresentou a sua admissão, mas pediu a convocatória do Conselho Nacional, tendo em vista a antecipação do Congresso, e teremos já no dia 16 de outubro um Conselho Nacional que procurará aprovar o agendamento deste Congresso, que eu não sei, será em dezembro, janeiro, portanto teremos esse momento a breve trecho. Agora, já se falaram de vários nomes, tivemos alguns que já anunciaram que não se lançariam, como era o caso do Adolfo Mesquita Nunes. Hoje, por exemplo, o Telmo Correia já vai dizer que também não. Nuno Melo, esqueci-me de Nuno Melo, Luís Pedro Mota Soares, enfim, algumas figuras de destaque do CDS-PP que já se colocaram à margem por diversos motivos desta corrida à liderança do CDS-PP. E há outros que, até agora, o único nome que aparentemente apresentou uma candidatura ou que diz que vai apresentar uma candidatura foi Abel Matos Santos. Eu acho que acaba por ser um exercício para sinalizar a tendência Esperança e Movimento dentro do CDS. Não acredito que o propósito final seja verdadeiramente da conquista da liderança do CDS-PP. Agora, o partido tem aqui um desafio muito grande, mas eu... Antes de falar de outros cenários, eu gostava de criticar algum soundbite que foi lançado por parte de dirigentes do partido, algumas figuras, que era de quase como se fosse um requisito que o próximo presidente do partido fosse deputado. Houve algumas figuras do partido que lançaram esta ideia, enfim, basta pesquisar. Não vou estar aqui a individualizar a opinião, porque é de algumas pessoas, não é singular. Ora, eu acho que isto é um exercício, uma limitação muito considerável e desrespeitosa do que é a gênese do CDS-PP, que é um partido democrático que sempre teve nas suas fileiras, sempre se enquadrou como um partido de quadros e, portanto, é natural e mal seria que o CDS só tivesse hipótese de recrutar um novo líder dentro do seu quadro parlamentar. Isso seria preocupante, porque de momento temos 5 deputados, portanto, se a escolha ficasse limitada aos deputados, já tivemos Telmo Correia a dizer que não, só teríamos 4 potenciais candidatos, isto presumindo que a Assunção Cristas vai colocar o seu lugar à descrição, vai abdicar do seu lugar de deputada. Portanto, eu não vou nesta conversa de que quem não é deputado não pode aspirar a ter um projeto político para o CDS-PP. Dos nomes que se falaram, até a única pessoa que preenche este pseudo-requisito de deputado é João Almeida. João Almeida já anunciou que com grande probabilidade apresentaria uma moção global e que está num período de reflexão face à sua candidatura. Mas eu queria descodificar isto, porque não é só na história do CDS, mas na história dos vários partidos. Por exemplo, tivemos agora o PSD com Rui Rio sem ser deputado, António Costa
Costa também não era deputado antes das legislativas de 2015. O CDS, na história do CDS-PP, pessoas que assumiram a liderança do partido em momentos críticos também não eram deputados. Basta recordar, no momento da fundação, naturalmente, Freitas do Amaral, no momento posterior, Freitas do Amaral, quando volta a ser líder do CDS, também não era deputado. Manuel Monteiro, durante 4 anos, não foi deputado. Paulo Portas, quando vence o partido, também não era deputado. Portanto, enfim, o próprio Ribeiro Castro. Eu acho que temos exemplos de tudo dentro da vida do CDS. Uns casos correram melhor, outros não correram tão bem, mas este requisito não me parece importante, e até dá uma impressão um bocado de uma partidarite que se quer instalar dentro do CDS, e isso a mim cria muita confusão, sobretudo porque a reflexão dentro do CDS deve ser mais do que os egos e as individualidades, tendo-se pensar num projeto político que reverta o mau resultado que o CDS teve, com todo o impacto que isso terá a nível político, operacional, financeiro, de capacidade de atração de novos quadros. Esse é um projeto que tem de ser pensado e as convicções têm que ser delimitadas. E depois, dentro desse quadro, de um perfil, e é normal que surja mais do que uma candidatura, isso parece-me natural, que haja um caminho claro para uma direita que não tenha medo de dizer que é de direita. Esse é um posicionamento que o CDS deve legitimamente ocupar, que não ceda à tentação de achar que agora tem de ser mais liberal ou mais conservador, porque o CDS sempre assumiu os seus pilares ideológicos, a democracia cristã, o conservadorismo e o liberalismo, e a ideia que eu acho é de que o CDS não deve cair nesta tentação aí sim fratricida de uma luta ideológica dentro do próprio partido, porque é tentador. Enfim, temos alguma concorrência mais à direita agora. Por exemplo, a Iniciativa Liberal não diz que é de direita, não se diz que é de centro. Enfim, há uma dificuldade em assumir esta geometria, mas tem um pendor mais liberal. Agora, não vamos entrar nesta escalonada, porque o CDS só ganhará e voltará a ter uma força partidária se souber-se assumir como um programa liberal conservador, que olhe também para a doutrina social da Igreja como um impulso e uma matriz. E eu acho que há novas figuras que podem dar aqui uma força ao partido. O caso do Francisco Rodrigues dos Santos, que tu não era precisamente isso que eu te ia perguntar agora. Há ainda uma série de personagens que estamos à espera que se pronunciem: Francisco Rodrigues dos Santos, Diogo Feio, Nuno Magalhães, Ribeiro Castro. O Ribeiro Castro já se pronunciou a dizer que não tem qualquer pretensão. Mais do que o PSD. Não, mas aqui não há uma liderança que se procure manter, é um bocadinho diferente. Mas o caso do Francisco Rodrigues dos Santos, eu acho que poderá ser um caso muito sério dentro do CDS e a considerar claramente, porque é um novo protagonista. Infelizmente não entrou na Assembleia da República, isso acabou por ser reflexo um pouco do resultado nacional, mas perdeu-se aqui um excelente tribuno parlamentar que daria uma nova dinâmica à Assembleia e mesmo no quadro do grupo parlamentar do CDS. Mas o Francisco não se pronunciou ainda, enfim, remeteu um bocadinho para a sua explicação no Facebook, mas ele do que será o seu entendimento, eu acho que o CDS terá sempre a ganhar com o Rodrigues dos Santos, seja numa liderança, seja a dar força a uma ala que procure atingir a liderança do Partido Popular. Mas, portanto, nós não podemos, o que não se pode fazer dentro do CDS é achar que este resultado não foi sinal de nada e julgar-se com políticos antigos e com opções políticas antigas, que se mantendo essa estratégia que as coisas vão melhorar. Eu acho que não, e portanto urge aqui também refletir e dar-se um novo impulso e incremento para uma direita que não se quer reduzida a 4%. Obrigado, Camacho. David, vamos passar para ti. Com que olhos é que tu vês, numa perspectiva do PSD, estas possíveis resoluções que estão em cima da mesa por parte do CDS? Eu vejo a situação do CDS com grande preocupação, porque o CDS, juntamente com o PS e com o PSD, é um dos partidos fundadores da nossa democracia. São os dos partidos da fundação, são os partidos verdadeiramente democráticos e que ajudaram a implantar a democracia em Portugal. De resto, acho que todos nós devemos estar muito gratos a estes 3 partidos, incluindo aqui o CDS, pelo trabalho que fizeram durante várias décadas ao serviço do país.
E portanto a situação mais recente, isso então já é para esquecer, mas relativamente ao CDS, essa preocupação resulta do desaparecimento, praticamente um desaparecimento. O CDS deixou de existir. Isso também reflete aquilo que se passou nos últimos anos. O CDS acabou por se transformar um bocadinho no partido do Paulo Portas. Era o CDS-PP e acabou por se transformar um bocadinho no Paulo Portas. Centrou-se muito na personalidade do Paulo Portas e deixou de ter uma visão para o país. De resto, eu diria mais. Muitas vezes o CDS andou de acordo com as conveniências. Eu lembro-me que com Paulo Portas foi o partido do Paulinho das Feiras, foi o partido do contribuinte. Lembro-me que em 2009 era o partido, não sei como descrever bem isto, mas que era contra aqueles que não trabalhavam e recebiam os rendimentos do Estado. Já foi o partido também dos trabalhadores agora este ano, dos que trabalham, repetindo um bocadinho essa lógica de 2009. E portanto não vejo onde é que há a divergência CDS-PP, na história do CDS. O estilo de campanha das CDS, feiras depois até foi inaugurado para o PSD, até importou esse modelo. Sem dúvida, mas aquilo que aconteceu foi que o CDS-PP foi capaz de se transformar muitas vezes. Também já foi o partido pensionista, por exemplo, que traçava as linhas vermelhas, mas que depois acabava por subscrever políticas que contradiziam aquilo que o próprio partido defendia. O que acabou por acontecer também com o PSD, tendo em conta as circunstâncias em que o país estava. E portanto o CDS foi um bocadinho empurrado para esta conjuntura, tal como o PSD. Chegou a 2019 com uma liderança fraca e com uma liderança desgastada, com uma liderança que não era capaz de dar nas vistas, apesar de estar sempre a levantar a voz e sempre a insistir. O CDS criticou e muitas vezes nós hoje olhamos para trás e percebemos que criticou sem razão e só para aparecer na fotografia. Achou-se durante muito tempo que Rui Rio fazia mal em não ser como Assunção Cristas e a não andar sempre a trabalhar para o soundbite ou para aparecer nos telejornais, ou muitas vezes por nem sequer aparecer. Mas Assunção Cristas, que estava em todo o lado e falava sobre tudo, teve o fim que acabou por trazer a si própria, que foi a descredibilização, e foi no fundo o desgaste da sua política. Eu vejo com muita preocupação e temo que aquilo que possa acontecer seja aquilo que algumas pessoas defendem, que é o tal federação da direita, ou que o próprio CDS venha a ser inserido numa grande força da direita ou no PSD, que acabe por ser canibalizado. Temo muito isso, porque acho que o CDS faz falta ao pluralismo da nossa democracia e é uma força fundamental para o nosso futuro. Obrigado, David. João, vamos passar para ti para acabar o programa. Era reconhecida e clássica o forte antagonismo entre a Assunção Cristas e António Costa. Agora com uma possível com uma óbvia mudança de liderança do CDS, será esperado um novo perfil de ligação entre os dois partidos. Com que olhos é que tu vês os vários players que estão aqui em cima da mesa? O que é que achas que, da perspectiva do PS, o que é que podemos esperar? Uma oposição mais construtiva, uma oposição mais crítica? Como é que tu vês o futuro espaço que o CDS, ou que a futura liderança do CDS irá ocupar? Bem, eu acho que se o CDS analisar com inteligência estes anos que passaram e o resultado destas eleições legislativas, verá que tem que ter uma oposição construtiva e não a oposição destrutiva que assumiu, sobretudo nesta legislatura. Quer dizer, eu tenho muito respeito pela história do CDS, e desde já enalteço Freitas do Amaral, entre muitos outros. Mas acho que realmente que o CDS caiu num oportunismo político e em alguma falta de seriedade, até sem querer ser ofensivo para com o CDS, caiu em alguma falta de seriedade com Paulo Portas. Quer dizer, é verdade que andava um pouco ao sabor do vento e é verdade que se tornou numa oposição cega
ao Partido Socialista durante esta legislatura e que isso foi muito prejudicial para o CDS. Quer dizer, nós olhávamos antes das eleições para o PSD e víamos que iam ter um resultado catastrófico. E afinal, apesar do PSD ter tido um mau resultado, quem teve um resultado catastrófico foi o CDS. E eu espero sinceramente que aprenda com estas lições. Acho que se tiver agora o candidato da tendência Esperança em Movimento, é perigosíssimo. Parece-me que é um daqueles candidatos que tenta pegar num CDS, vê os bons resultados de outros partidos perigosíssimos, como o Chega, e tenta ir buscar esse eleitorado que votou nessas ideias, em vez de ter a tal política construtiva e responsável para com a democracia, dignificando assim a história do próprio CDS. Obrigado, João. Francisco Camacho, últimas declarações? Sim, queria dar só aqui umas declarações, porque acho que até passa a ideia de que Paulo Portas era presidente do partido. Nos últimos 4 anos quem foi presidente do partido foi Assunção Cristas. Não há aqui dúvidas nenhumas disso. Podemos fazer aqui uma análise histórica de gostarmos mais ou menos do que era o registro de liderança de Paulo Portas. Agora, nós estamos a analisar a liderança de Assunção Cristas e o legado que teve. Claro, a sua liderança terá sido influenciada pelo legado de Paulo Portas, natural. Foi um líder histórico e foi o líder que teve mais tempo no poder no CDS-PP e foi um dos líderes que esteve mais tempo na liderança de um partido em Portugal. Isso terá naturalmente o seu impacto. Agora, eu não caio nesta ideia de que Assunção Cristas andou sempre por tudo e por nada a fazer uma oposição cega. Não foi isso que se passou. Acho que acaba por ser prejudicada também por um fenómeno que já falámos aqui, que foi o episódio dos professores. Isso é um episódio que foi pontual, e daí é que eu há pouco dizia de que o CDS deve procurar ser um partido de oposição, mas que não seja sempre do contra a tudo o que o governo socialista proponha, ou que procure entendimentos, porque acho que nesse caso os professores foi bem reflexo disso. Quisemos ser sempre do contra e nesse caso pontual as coisas reverteram-se, mas noutras matérias o CDS conseguiu aprovação parlamentar e também viabilizou outras propostas do governo, do PSD, até houve entendimentos em algumas matérias com os partidos de extrema esquerda sobre causas muito específicas, como fosse, por exemplo, a matéria bancária, financeira, a transparência dos partidos. Procurou-se esse tipo de entendimento plural. Mas também não caio nessa conversa de que agora o CDS está praticamente desaparecido. Não é verdade. O CDS teve um mau resultado. O CDS teve 210 mil eleitores sensivelmente a votar em si. Foi abaixo das nossas expectativas. Também fomos prejudicados, mas suas regras do jogo, pela circunstância do método Donte. Sabíamos para o que íamos. Não estou aqui a dizer que o método Donte deve ser alvo de uma revisão, uma reforma eleitoral. Não é isso que está aqui em apreço. Mas o CDS não vai acabar. O CDS é um partido fundador da democracia, como foi aqui muito bem referido, que tem capacidade de regeneração e oportunidade para crescer. E acho que pode haver aqui algum fascínio perante novas oportunidades e novos partidos políticos, mas eu no outro dia ouvi uma frase que eu acho que é engraçada, que é há novos partidos que podemos equiparar isto, por exemplo, um militante do CDS, como é que vê os novos partidos? Enfim, pode até olhar na rua e pensar que é uma peça muito apetecível, mas o CDS tem do seu lado a história e os antecedentes que fazem acreditar no eleitor português que tem ali uma aposta segura e que não vai implodir de um dia para o outro. Querias fazer alguma declaração, João? Sim, quer dizer, eu só mesmo referi 30 segundos, está bem? Em 30 segundos eu só referi o Paulo Portas porque acho que a Assunção Cristas teve uma clara linha de continuidade com aquilo que foi o Paulo Portas, e acho que o Paulo Portas foi verdadeiramente muito danoso para o CDS-PP, porque tornou o CDS um partido mais oportunista do que um partido idealista, e isso é que me preocupou. Obrigado, João. Com isto vamos acabar o nosso programa. Da minha parte, resta-me apenas desejar a todos uma boa noite e vemo-nos para a semana.